Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. As parábolas de Jesus, ainda em Mateus capítulo 13, vamos falar do fermento, né? O fermento que é introduzido a uma certa quantidade de massa, né? Mas antes, eu peço a você que está pensando em se inscrever, compartilhar, dar um like ou coisas assim, que dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição e veja se é realmente isso que você quer. Minha proposta está aqui embaixo. Se for o que você deseja, então tome a sua decisão de acordo com o que está no seu coração. Mateus capítulo 13, no versículo 33, temos a parábola do fermento, né? Que Jesus vai trazer esse ensinamento de um fermento bom, não do fermento mau. Ele vai falar desse fermento que é o bom, mas também lá na frente, ele vai falar do fermento dos fariseus. Lá na frente ou lá atrás, não me lembro onde está a passagem. O fermento do fariseu, ele tem uma ação exatamente semelhante, mas só que o fermento de Deus leva para o reino e o fermento dos fariseus leva para a perdição. O fermento que Jesus fala, a parábola, ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma quantidade de fermento que uma mulher introduz em uma quantidade de farinha, né? E essa farinha começa a levedar, começa a crescer. A quantidade de farinha aqui, na verdade, é a massa, né? Quem trabalha com confeitaria, com bolo, eu já fui padeiro, já fui gerente de padaria, eu sei como é. E eu sei como funciona bem o fermento, né? E funciona mesmo, só se o fermento estiver estragado, né? Que ele não serve para nada. O fermento estragado a gente joga fora. E Jesus também parece que fala coisa semelhante. O fermento que não tem ação, ele não serve para nada. Então, o que os fariseus ensinam é um ensinamento errado, um ensinamento contrário. O Jesus vai trazer o ensinamento correto. E ele fala dessa quantidade de farinha, que é nada mais, nada menos do que as pessoas que estão em nosso caminho, em nosso destino, vamos dizer assim, para que nós possamos levar uma palavra de salvação para essa pessoa. A palavra é o fermento. Tanto é que ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma quantidade de fermento. Ao fermento, a palavra, é isso que ele está dizendo, reino dos céus e fermento, reino dos céus e palavra. É exatamente isso. E a mulher é a igreja, somos nós. E a massa são as pessoas que estão aí no mundo que nós devemos evangelizar. É uma parábola bem simples, não é uma parábola complicada. É somente isso. Porque quando aconteceu com a gente, eu digo daquele que é convertido, busca a Deus e serve a Deus, tem os mandamentos de Cristo, né, que eu gosto muito de enfatizar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós podemos dizer, aquela farinha que recebeu o fermento e cresceu, este é o que ama a Deus. É exatamente isso, não tem o que tirar nem o que colocar. É exatamente isso. E Jesus falava por parábolas, por quê? Porque essas parábolas têm um valor, assim, para a edificação da pessoa gigante, nós não podemos calcular. Ele mesmo diz aqui em Mateus capítulo 13, essa parábola está no versículo no 33, mas aí lá na frente, deixa eu procurar aqui rapidinho, Mateus 13. Então está no 33, mas no 34 vai dizer por que Jesus falava em parábola, a importância disso, o que ele estava querendo dizer, como ele disse nessa parábola. E eu trouxe aqui uma explicação básica para vocês que têm dificuldade de entender essas coisas. A maioria das pessoas entende, mas tem gente que não entende. Então, logo após o versículo 34, diz assim, tudo isso tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão,
e nada lhes falava sem parábola. Ou ele só falava por parábola. Mas por quê? Aí no 35 ele vai dizer, a Bíblia vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então as parábolas, na palavra de Deus, ela é revelação de coisas ocultas. Coisas que estavam antes da fundação do mundo. Coisas que não está aqui na terra e que só Ele, que veio dos céus, trouxe essas coisas. A Bíblia diz que ninguém subiu e desceu aos céus. Portanto, o Senhor desceu e veio aqui e trouxe essas coisas. Então, a parábola são coisas muito importantes. Muito importantes. São coisas que na Bíblia nós devemos mais meditar nas parábolas. Se você quer saber de coisas ocultas, de revelações de Deus, não é revelação, revelagem de profetada, coisa desse tipo, não é revelações de Deus. Se você quer realmente saber, medite nas parábolas, porque as parábolas têm um valor espiritual que nós não podemos nem mesmo imaginar. Então, amados, por isso é só, e lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.